Olá, bem-vindo ao podcast Inspirar. Meu nome é Daniel Alves e hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional nos relacionamentos. Ela é extremamente fundamental para termos relacionamentos saudáveis, duradouros e também satisfatórios. E hoje eu trouxe para conversar conosco nada mais, nada menos do que a doutora Cristiane Amaral. Um prazer estar aqui conversando e falando um pouquinho sobre as emoções com você, com o senhor, com o meu pastor querido do meu coração, pastor Daniel. Cris, você é muito bem-vinda, né? E hoje doutora, hoje psicóloga, Sim, especialista no assunto. Inteligência emocional, nós sabemos que ela é fundamental para alcançar resultados em todas as áreas das nossas vidas. sim, sim. Mas quando nós falamos de relacionamentos, nós entendemos que é extremamente importante, até porque ter inteligência emocional nos ajuda a não só conquistar relacionamentos, mas mantê-los. O que a senhora pode falar para nós sobre isso? Para falar um pouquinho sobre inteligência emocional, a gente precisa falar sobre emoções, Emoções. né? E principalmente como as emoções funcionam. Como esse mecanismo das emoções são ativados em nós. E para falar sobre emoções, primeiro de tudo, né? Não existe emoções positivas e emoções negativas, Não? não, como a gente sempre fala, né? Ai, É. a tristeza, a ansiedade, o medo são emoções negativas. Não, todas as emoções elas têm uma função no nosso organismo, né? Ela existe por quê? Porque as emoções elas nos fazem ter uma ação. Nós precisamos ter ação. Então, o nosso organismo precisa de uma ação. E a emoção é responsável por isso. Ela é responsável para que a gente tenha uma ação. Então, eu gosto de dar o exemplo do medo. O medo, qual é a função do medo? Qual é a função? Nos alertar. Ela Exatamente. pode tanto me alertar, sendo, aí você falou que não tem positiva e negativa, né? Mas Exatamente. se ele pode me alertar, ele Exato. está exercendo, no meu ponto de vista, um comportamento positivo. Mas quando ele me barra, quando ele me impede de avançar? Exatamente. E é isso que a gente precisa pensar. Por isso que eu gosto de usar o exemplo da emoção medo para a gente entender isso. Aham. Falando sobre o comportamento, como você diz, né? Um comportamento positivo diante do medo. Quando o medo ele é ativado para que você se proteja, se previna. Imagina só se não existisse o medo. O que aconteceria com as pessoas? Elas entrariam em acidentes toda hora. Exatamente. Então, a função do medo é te proteger. Então, Ok. o que acontece, né? Os seus olhos visualizam o perigo, né? Aham. Vamos supor um leão. Naquele momento, a visão mandou uma mensagem para sua mente dizendo: você está em Cuidado, você perigo. está em perigo. Exatamente. Naquele momento, por conta desse mecanismo, é ativada a emoção medo. E é a emoção medo que vai fazer o quê? Você fugir ou enfrentar. E naquele momento ali do medo dessa situação, é automaticamente ligada no seu organismo, no seu corpo, tudo que precisa para você fugir ou para você correr. Ok, então você está me afirmando que a emoção, ela me leva a ter um comportamento. Exatamente, exatamente. Então, quando esse mecanismo ele é ativado, você vai ter um comportamento. E para você ter um comportamento, algo biológico, fisiológico acontece no seu corpo. Então, naquele momento ali do medo, é liberada adrenalina. Para Ok, quê? Para você poder correr. Porque como é que você vai correr? Né? Um exemplo, nós estamos aqui todo mundo, né, gravando. ok. Você espera um leão abrir ali aquela porta e nos atacar? Não. Não, Mas se nem abrir ali, eu. eu vou sair daqui correndo. Exatamente, mas nós estamos em repouso, não estamos? Estou Estamos. totalmente em repouso, por quê? Porque isso aqui não é um ambiente perigoso. Para que o nosso corpo seja ativado automaticamente, eu preciso fazer o quê? Ver o leão. Essa mensagem vai ser rapidamente dita para o meu cérebro, vai ter uma reação, eu vou ter o medo, e aí vai ser liberado o quê? Adrenalina para mim correr ou para mim poder enfrentar esse leão. A gente estava falando de inteligência emocional para se relacionar bem. Sim, sim. A grande questão é que se a emoção ela gera um comportamento, onde está, por exemplo, o complexo de inferioridade, que é algo que atrapalha
nos relacionamentos, principalmente quando a pessoa ela quer crescer. Se ela quer crescer e ela tem um complexo de inferioridade, ou se ela tem uma síndrome, por exemplo, de autocomiseração, de coitadinha, minha vida não dá certo. Onde está, então, porque a gente está falando do medo, é um fator biológico do homem. É biológico? Fala? Sim. É inerente do ser humano. Sim, mas sim, todas as emoções, na verdade. Exato. Né? E no caso, por exemplo, dessa questão da autocomiseração, do complexo de inferioridade, porque ele é do ser humano ou ele é formatado no ser humano? Exatamente. Olha como que é interessante essa pergunta. Porque quando eu falei desse mecanismo do funcionamento dessa emoção medo, eu mostrei como que é o padrão que precisa ser feito. Okay. Nós fomos criados para isso. Então, imagina só, existe uma situação de perigo, existe um pensamento, que é esse pensamento que dá o comando para nossa mente, para liberar tudo isso aqui. Há uma emoção, o medo, e aí há o comportamento. Esse é o padrão que é para acontecer. Só que olha como que é interessante. E é aí que começa esse ponto que o senhor falou. Quando existe esse pensamento aonde não existe o perigo, né? A minha mente interpreta e manda um comando para o meu corpo dizendo que é um lugar perigoso. E aí esse medo, ele é ativado em momentos que a gente não precisa dele, né? Quando eu estou aqui com você, não é o momento de ter um medo ativado. Por quê? Porque não está nada aqui perigoso, né? Então, isso é muito interessante quando a gente pensa nessa questão dos relacionamentos, é que é ativado, tem um pensamento ali de inferioridade, tem uma crença ali que foi formatada desde lá da infância ou em algum certo momento da vida e que nesses momentos é ativado no relacionamentos. Né? Eu estava lendo esses dias um livro e ele fala da formação da cognição. Né? Então, esse tipo de pensamento que ele vem formatado desde então, o que formata ele? O ambiente, a fala, por que uma pessoa, tem complexo de inferioridade? Né? É difícil de você meio que entender isso, porque às vezes a gente quer ajudar as pessoas e as pessoas não querem ser ajudadas. Né? Nós temos, por exemplo, um texto na Bíblia, quando Jesus chega para um paralítico no tanque de Betesda, ele estava ali há muitos anos, e Jesus faz uma pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? E ele, em vez de falar assim, eu quero andar, ou eu quero sair daqui, ele fala assim, eu não tenho ninguém para me ajudar, ninguém me ajuda, quando tem que fazer alguma coisa, todo mundo só pensa em si. Esse sentimento dele é formatado por causa do ambiente? Então, muitas coisas podem acontecer ao longo da nossa vida. Eu falo que não somente o ambiente, né? O ambiente, sim, é algo que como é que... Aí enrolei a palavra. É um pré-requisito, né? Isso, dizer assim, é um pré-requisito. O ambiente, ele é um pré-requisito para sim afetar as crenças dessa pessoa. Na verdade, dentro da abordagem que eu trabalho, isso se chama crença. Né? Essa crença, ela é formatada ao longo da sua vida, né? Pelo ambiente, pelas pessoas. Eu costumo dizer, na verdade, um psicólogo da minha equipe, ele sempre diz assim, que ninguém sai ileso da infância, né? E é uma grande verdade, né? Toda a nossa infância é responsável, sim, pelas nossas crenças, as coisas que vão acontecendo ao longo, a forma com que nós somos ensinados é responsável pelas nossas crenças, né? Esse mecanismo todo de entendimento também sobre a vida, sobre as coisas, elas também são responsáveis por essas crenças. Então a gente percebe então que a cognição ela parte de um princípio de ouvir, né? Porque aquilo que eu ouço na infância, por exemplo, você não vai conseguir, você não pode, desce daí que você vai cair. Às vezes a pessoa tem medo de altura porque ela estava lá no alto e alguém diz para ela, desce daí que você vai cair. Então ela já começa então no decorrer da infância criar essas crenças por causa daquilo que ela ouve, vê, sente, percebe. Exato. E principalmente, pastor, porque as pessoas, elas interpretam as coisas segundo aquilo que ela tem.
né? É complicado dentro da minha abordagem da psicologia, a gente chama bastante de distorção cognitiva. O que é isso? Né? Não existe uma verdade absoluta. Por quê? Porque depende da interpretação. Para cada pessoa existe Uau. sim uma verdade, Não, mas uau, para cada pessoa existe a sua verdade. Exato. Né? Lá no meu consultório eu tenho um vaso que ele é azul escuro. E para explicar isso para o meu paciente, eu mostro esse vaso. Ele é bem azul escuro e quando eu coloco ele longe da luz, ele fica preto. Preto. E aí eu pergunto para ele, qual é a cor desse vaso? Aí ele vai falar para mim, é preto. Aí eu falo, não, ele é preto e fico ali. Até que eu tiro ele, coloco ele na luz, aí eu falo, agora olha direito. Ele, nossa, é azul escuro. O que aconteceu? Aí eu explico para ele, isso é uma distorção cognitiva. A verdade, ela está ali, mas depende do quê? Da sua interpretação das coisas que estão acontecendo ali. Olha, você falou uma palavra-chave, luz. Você acredita, então, hoje que para desenvolver relacionamentos saudáveis, eu preciso ter uma autoconsciência de quem eu sou? Trazer luz de quem... Exatamente. Pastor, por isso que dentro da psicologia, eu acho que agora as coisas estão caminhando para as pessoas entender que todos nós precisamos de psicólogo, né? Qual é a função do psicólogo? É essa, né? Trazer consciência aos seus atos, né? Às vezes antigamente as pessoas achavam que só pessoas que tinham algum tipo de transtorno, de doença, exatamente, precisa de, não, tá na terapia, tá com um psicólogo, é porque precisa de tratamento por alguma psicopatologia. Eu quero aqui dizer para você que talvez é cristão aí, que tem um certo preconceito com essa questão de psicologia ou de psiquiatria ou de remédio. Isso é um tabu que foi implantado há muito tempo atrás, que só vai no psiquiatra ou no psicólogo quem é doido. E não é. Exatamente. Na verdade, nós viemos de uma formatação de cognição, igual o seu psicólogo lá disse, que ninguém sai ileso. Nós vamos sair da infância com trauma. Eu acho o seguinte, a gente já nasce, o médico já tem que dar um tapa na gente, a gente tem que chorar, né? Então, a gente já tem que dar um fôlego, a gente parece que já nasce, né, formatando algumas coisas na gente. Então, essa autoconsciência, essa regulação das emoções que a psicologia permite, né, através da terapia, né, principalmente a terapia cognitiva, que trata dessa questão comportamental, ela é extremamente importante para mim ter autoconsciência, não é isso? Exatamente, pastor. E para a gente poder sair do automático. Né? A gente começou aqui falando sobre a emoção medo, do funcionamento dela, e olha como que é interessante, isso tudo está tão interligado, porque esse mecanismo ele é automático. Para a gente poder estar falando aqui, algo automático está acontecendo. Não existe aqui, eu vou falar essa palavra. A gente vai pensar. Exatamente. Um exemplo claro disso aí é quando a gente vai aprender a dirigir, a tirar a carteira de motorista. Exato. A gente antes de tirar a carteira, a gente pensa assim, eu vou ter que entrar no carro, colocar o cinto de segurança, aí eu vou ter que pisar na embreagem, vou soltar o freio de mão e tal. E aí, o que acontece? Esse negócio que você falou de piloto automático, depois que você tira a carteira, e eu costumo dizer que a gente tem esse pensamento, ele é um pensamento... ele é inconsciente porque você não sabe dirigir, mas ele é incompetente. Porque você não sabe dirigir, você sabe que você precisa dirigir, mas você não sabe como dirigir. Aí depois você desenvolve um pensamento consciente e competente, porque você agora sabe o que fazer e você também sabe dirigir. E essa questão do piloto automático é tão interessante que depois que você aprende a dirigir, a tirar a carteira, você não vai mais na direção do carro pensando assim, eu preciso entrar no carro, eu preciso... Não, a gente já entra no carro, já bate no cinto, já põe a chave, já dá partida, já põe na embreagem, já sai. Piloto automático. Esse é um grande problema das pessoas. Exatamente. Justamente porque essa questão do automático, ele tira a consciência da decisão. As coisas, ela acontece, e aí que tá a questão da emoção. Quando a emoção, ela é acionada, você não para pensar. Ela tá te mandando, ela tá te dando um comando, e você no automático vai fazer o quê? Executar. Exato. E aí tem uma outra palavra-chave.
porque daí já não vai ser mais uma ação, vai ser uma reação. Eu estava conversando ontem eu comecei a fazer uma sessão de coach com uma cliente, com uma empresária, e eu dizia para ela assim: você pensa que você está certa, mas você está errada. Como que eu estou errada? Você está agindo no piloto automático. Você está querendo que as pessoas sejam como você, e as pessoas não são. Ninguém vai ser como você, ninguém vai realizar como você. Então, o que você precisa desenvolver a partir de agora é autocontrole, né? Então, nós falamos aí de reconhecer as emoções, nós falamos de piloto automático, e aí, quando eu começo a identificar essas emoções e sair do piloto automático, eu começo a ter autocontrole. Exatamente. E aí começa a questão principal para ter todos os tipos de relacionamento. É você ter esse controle, essa regulação emocional, ou como todo mundo diz aí, inteligência emocional. Eu sei que o Daniel Goleman é o pai da inteligência emocional, mas na psicologia esse nome ele não... Não, a gente chama de regulação emocional. Regulação emocional. Né? Nós chamamos disso. É você conseguir... dentro da abordagem que eu gosto bastante, que se chama DBT, que é uma abordagem centrada nas emoções, a ter essa regulação emocional, a gente trabalha muito isso no paciente, que ele precisa ter consciência do que emoção está sendo gerada ali, de qual emoção está sendo gerada naquele momento, para você ter consciência e entendimento que tomar a sua decisão. Você vai obedecer aquela emoção naquele momento, ou você vai racionalizar essa emoção, que é pensar, né, sobre o que você está sentindo e o porquê você está sentindo. Olha, eu falei para ela ontem assim, para essa pessoa que eu estou fazendo o coach, eu disse para ela assim, eu falei, a gente precisa entender que o gerenciamento das nossas emoções, elas vão fazer, igual você disse, que a gente não reaja. Por exemplo, um exemplo clássico disso é quando Jesus estava no Getsemane e os soldados foram para prendê-lo para ele ser crucificado. Pedro, numa reação, numa emoção descontrolada, ainda que fosse um sentimento de proteger o amigo Jesus, né? O mestre, aquele que ele amava, ele arranca da espada e corta a orelha de uma pessoa. Né? E aí Jesus diz, Pedro, calma aí, guarda a sua espada. Então, essa questão de gerenciar as emoções, ela vai melhorar os nossos relacionamentos, porque a gente vai aprender a não reagir. Exatamente. Porque aquele negócio que as pessoas falam assim, você ficou, fulano me ofendeu. Peraí, mas quem define quem me ofende ou não, não são as pessoas, são eu. Exato. Sou eu. Então, se eu tenho entendimento de quem eu sou, eu não vou me chatear, eu não vou me magoar, eu vou ter uma emoção regulada. E engraçado que, Cris, doutora, a gente quando começa a entender isso, a gente começa a desenvolver escutativa, a gente passa a não julgar as pessoas, a gente passa a entender melhor as pessoas, entender melhor os relacionamentos, e aí a gente começa a desenvolver um comportamento que é espetacular. Empatia. Exato. Empatia, porque a gente nunca se coloca no lugar das pessoas. Né? E isso é muito importante para manter relacionamentos, né? Relacionamentos não é feito somente de uma pessoa, né? São duas pessoas ali naquele relacionamento. E a empatia, ela é fundamental nisso. Eu sempre digo para os meus pacientes que, e aí uma outra palavra-chave que a gente tem que colocar nessa questão aí da inteligência emocional, que é sobre você. O que é sobre você? Você está falando do outro, mas e você? E você? O que você está sentindo? O que você acha disso? E às vezes as pessoas, nesse momento, elas paralisam. Elas tomam um choque, porque como assim? Elas começam a observar o comportamento delas. Exatamente. O que esse comportamento diz sobre você? Não é sobre o outro aqui. Exato. Aqui, o que é importante para mim é você. Uma vez me fizeram uma pergunta bem assim, doutora, mas e se o paciente vir aqui e mentir? Falar um monte de mentira? Aí eu falei para eles assim, para mim não é importante a verdade ou a mentira, né? Porque a verdade tem um significado e a mentira também tem. Então, se ele mente, eu consigo olhar para ele e entender o porquê ele mente.
né? Então, isso é muito interessante, né? Dentro da terapia ali, precisa ser sobre o paciente, sobre ele, sobre você. E eu consigo ver o ar de impacto das pessoas quando elas estão falando de situações, né? Porque eu me sinto Exato. assim e tal, É fulano porque fez a gente assim. sempre acha um culpado. Exato. E de repente, quando você ouve ele, tá, e você? O que é sobre você aí? O que você sentiu? Então, deixa eu contar um segredo para a senhora aqui, que eu compartilho isso com muito poucas pessoas. Quando eu comecei a fazer terapia, isso há 8, 9 anos atrás, Aham, eu chegava no consultório e eu só falava das pessoas. aham, Eu só aham. falava das pessoas, das pessoas, das pessoas, o que fizeram. Eu era uma pessoa revoltada porque eu ficava indignado que eu tinha que falar para as pessoas o óbvio. Uhum, E uhum. aí o dia que a psicóloga perguntou para mim assim, você pensou se todo mundo fosse igual a você? Eu falei, como assim? Como que você é? Ah, eu sou chato. Aí ela começou a fazer perguntas. E você é exigente? Sou exigente, sou perfeccionista. E fui falando. E Uhum, aí, uhum. daquele dia, eu comecei a falar de mim mesmo. E aí eu saí de lá e falei assim, poxa, eu acho que conviver comigo deve ser muito ruim. Deve ser muito ruim, porque o excesso de cobrança, o excesso de perfeccionismo, o excesso de rapidez, o excesso de informação. Então, tem mais a ver comigo, né? Uhum, uhum, Essa uhum. questão de se dar bem nos relacionamentos, nas habilidades sociais, na resolução de conflitos, no autocontrole, tem mais a ver comigo do que com as pessoas. E o dia Exatamente. que as pessoas entenderem que o grande. Eu escrevi um livro, não é talento, é comportamento. E tem um capítulo que eu digo assim no livro: é, pense numa pessoa difícil de se relacionar. É o tema do capítulo. Aham, Aí eu acredito que a pessoa começa a pensar. Aí eu aham, ponho na primeira frase: aham. a pessoa mais difícil de se relacionar é você mesmo, Exato. né? Então, enquanto que as pessoas não desenvolverem essa técnica que a senhora está falando, de fazer perguntas para mim, por que Uhum, que eu faço o que eu faço? Por uhum, que eu uhum, sou quem eu sou? Por que eu penso como eu penso? Por que eu reajo dessa forma? Então, essa luz que a senhora falou do vaso, quando ela vem e a gente percebe isso, seus pacientes eles entram em choque? sim, sim. E principalmente quando a gente faz algumas perguntas relacionado ao que ele está sentindo, né? Porque a emoção ela faz reagir. E aí quando você vem perguntando, tá, mas por que que você fez isso? Né? Você fez, automaticamente você Você fez, mas fez, no por piloto quê? automático. Por quê? E aí o Eu não paciente, sei. não sei. E aí nós vamos, né? Eu dou um exemplo também que eu gosto de dizer, é que imagina só, lá no meu consultório ou aqui, você tem uma emoção que tá desconfortável. Tem alguma coisa aqui que tá me deixando desconfortável. Tem como você mudar? Se eu não sei o que é, como que eu vou mudar? Exatamente. E essa é a maior questão. As pessoas não sabem o que realmente estão incomodando. E aí elas começam a tirar todas as coisas do lugar. Não, deve ser essa câmera, deve ser esse copo, deve ser isso. Você vai tirando tudo, você vai mexendo e destruindo, às vezes, tudo ao seu redor, né? E isso não é uma atitude correta de se fazer. Você precisa identificar o que está te incomodando. O que essa emoção quer dizer? Tá certo, não é negar a emoção, né? Que muitas pessoas elas são acostumadas a pegar as emoções, colocar no quartinho da bagunça, fechar lá e E deixar. deixar. Não é isso. Elas não gostam de falar delas. Exatamente. E isso vai ser um prejuízo. Por quê? Porque você pode colocar um monte de coisa dentro do quarto, mas aquilo vai começar a soltar odor, vai começar a influenciar na sua vida. Um exemplo que eu gosto de dar no consultório é: alguém liga para ir na minha casa está uma bagunça, eu pego toda a bagunça, coloco dentro de um quarto e fecho a porta.
Eu não posso dizer que a minha casa está limpa, né? Eu posso dizer que existem alguns cômodos da minha casa organizados, mas a minha casa inteira não tá limpa. E aquele quarto da bagunça, ele vai incomodar. Por quê? Porque se alguém entrar lá, vai ver. Se a porta ficar aberta, alguém vai ver. Se alguma coisa cair de lá, então não tem como a gente tratar as nossas emoções fugindo delas. Nós precisamos enfrentá-las. Nós precisamos entender o que eu estou sentindo e dar nome a isso. Eu estou sentindo aqui medo, né? Igual quando eu cheguei, eu até brinquei com a secretária, né? Que eu estava ansiosa. Por quê? Porque é normal estar ansiosa, né? E por quê? E aí eu me pergunto, por que eu estava ansiosa? Porque é um momento novo, uma pessoa especial, que eu vou estar aqui e tudo mais. Então, isso me gerou uma ansiedade. Ok, isso é normal, né? Então, eu preciso enfrentar essa emoção, né? Não fugir dela. E dar nome. As pessoas, elas preferem fugir. Sim, né? sim. Elas preferem fugir, elas preferem não ter essa responsabilidade emocional. Exato. E porque às vezes incomoda, porque às vezes tocar naquela emoção causa sofrimento, né? Causa sofrimento. E eu disse para essa empresária ontem, eu falei para ela, eu não gosto de fazer coach com as pessoas, porque a maioria das pessoas, elas não estão preparadas emocionalmente para serem cobradas. Para serem cobradas. Toda vez que a gente cobra, tem uma desculpa. Toda vez que a gente cobra um resultado, tem uma desculpa. Então, eu prefiro não fazer e mandar as pessoas primeiro para terapia. Vai para terapia. Você precisa se conhecer, você precisa desenvolver habilidades emocionais, você precisa estar pronto para você executar um projeto. E eu quero fazer uma pergunta para a senhora. O tempo de restauração é de acordo com o paciente? De acordo com aquilo que ele se abre? Como é isso? Eu falo assim que existe sim, precisa ter uma competência do psicólogo que está ali envolvido no tratamento e na terapia, mas a terapia, ela precisa quase que 100% do paciente. É 50-50, mas ele precisa se doar mais, porque se o paciente ele não está disposto a passar por aquele processo, ele não vai conseguir, né? Então ele não vai ter o resultado possível ali, né? E é isso que a gente fala na primeira sessão com o paciente. Fala, olha, o tempo, quem vai determinar é você, né? Eu sei que cada pessoa reage de uma forma diferente, cada pessoa consegue, tem pessoas que têm mais dificuldade, né? Eu tive muita dificuldade para reconhecer que eu, de certa forma, era uma pessoa que eu subjugava as outras, né? Eu abafava as outras, eu queria me sobressair a qualquer custo, né? Aí eu dizia que tipo assim, sabe quando você vai falar uma coisa, fala assim, eu comprei um carro, o meu é melhor. Então, essa necessidade que eu tinha de aceitação, eu não sei se aceitação é a palavra ou se é necessidade de se impor, mas para mim foi muito difícil reconhecer que eu machucava as pessoas demais, que o meu comportamento colocava as pessoas para baixo, que o meu comportamento causava feridas na alma das pessoas que talvez poderiam prejudicar elas o resto da vida. Né? Então, para mim, foi muito difícil olhar para mim, reconhecer e falar assim, cara, tu é muito ruim, porque eu me achava o máximo. E principalmente porque todos esses comportamentos, eles eram automáticos, não eram comportamentos conscientes, né? Eu vou fazer isso porque é esse o resultado que eu vou ter e eu gosto desse resultado, né? Porque é assim que as nossas crenças funcionam, né? É assim que esse pensamento automático, ele funciona, né? Então, quando o paciente, eu sempre falo que eu sou a responsável de pegar você pela mão, levar você naquele quarto da bagunça, onde tem bagunça de todos os lugares, e nós dois vamos organizar esse quarto juntos. Colocar cada coisa no lugar, sabe? O que é numa caixinha, o que é numa outra. Isso leva, às vezes, tempo, né? Às vezes, eu gosto de brincar também, né? Você demorou 40, 30, 50 anos para chegar e você acredita que com 2 sessões a gente vai resolver 50 anos, 30, 40 anos da sua vida? É impossível, né? Mas sim, depende muito do paciente, principalmente da entrega dele nesse processo. Eu imagino quando
eu e a senhora, nós nos conhecemos há 18 anos, Muito né? tempo. É muito tempo, né? Hoje a senhora é uma doutora, né? Uma Aham. psicóloga, casada, filhos, né? Bem-sucedida. E eu imagino se a gente tivesse essas informações Lá no lá no começo. começo, né? Tantas Quantas coisas seriam coisas, diferentes. exato, quantas coisas nós poderíamos ter feito de formas diferentes, quantas coisas a gente poderia ter evitado, quantas dores, quantos transtornos, quantas traumas e quantos relacionamentos saudáveis a gente poderia ter Ter. ainda, Exato, né? Porque exato. hoje eu converso com algumas pessoas que eles não têm amigos, Sim, é muito eles comum. não têm amigos. Eu falo assim, cara, quem é seu amigo? Eu não tenho amigo. Eu falei, mas você já reparou que você é chato? Aí a pessoa fala assim, eu sou chato, você é chato, cara, você é exigente, você é chato, você cobra, você fala alto. Eu falo alto? Fala. Então eu percebo isso na trilha, eu converso muito com as pessoas, eu faço trilha de moto, e eu tenho muitos amigos que fazem trilha de moto, e aí às vezes eu falo pra ele, cara, para de brigar com o cara. Não, eu tô brigando, tô falando pra ele fazer. Não, você tá brigando. Deixa ele fazer do jeito dele. Semana passada eu fui levar um rapaz novo pra trilha, e aí chegou numa descida, né? Aí ele olhou assim e falou: vai ter que descer aqui, vai. Eu falei: vai, mas calma. Se você não se sente seguro, desce da moto e vai empurrando. Aí o outro chegou e falou: não, não, desce, não, você tem que ser homem, você tem que. Calma, querido. É a primeira vez que ele vem na trilha, ele tá aprendendo, então calma. Então, a informação, doutora, ela é extremamente importante. Mas o que eu faço com essa informação, ela é determinante, né? Então Exatamente. eu preciso não só ter a informação, mas eu preciso ter uma mente flexível, eu preciso ter um coração flexível. E aí eu quero só pincelar nesse último ponto aqui sobre flexibilidade. As pessoas, nós às vezes somos muito duros, muito rígidos, muito inflexíveis. Isso atrapalha muito? Muito, porque a flexibilidade é algo importante, importantíssimo nos relacionamentos, né? A flexibilidade é como se fosse a música, né? Como se fosse para você dançar, você precisa sentir, você precisa ter esse molejo. Se você for uma pessoa rígida, você não consegue dançar. E a flexibilidade ela fala disso, né? Você ter esse domínio, né, para Exato. saber exatamente como agir em várias situações e se adaptar também a várias situações. Nunca vai ser do jeito que a gente quer, Quer. do jeito que a gente quer controlar, da maneira com que eu quero, né? E aí eu preciso me adaptar e ser flexível e entender sobre isso, né? Que eu vou ter que ter esse molejo. Quando a gente vai para dentro do casamento, e eu casei um jovem um tempo atrás, e aí passou 4 meses, ele falou assim, pastor, tá louco, casamento é difícil demais. Eu falei, mas quem falou para você que era fácil? Né? Eu fiz vários cursos de casais, mas um dia, depois de uns 10, 12 anos de casado, eu fui fazer um curso, e nesse curso eu falei, eu vou nesse curso só para ir cumprir tabela mesmo, porque eu vou ter que aplicar ele na igreja, então eu vou ter que ir e tal. Mas quando chegou lá, a pessoa falou justamente de flexibilidade no relacionamento conjugal. E ela falou assim, qual é o nível de importância que você dá para o sentimento do seu cônjuge? Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Aí ele citou um exemplo muito bobo. Ele falou assim, às vezes você vai, como homem, vai e puxa o cabelo da sua esposa. Aí ela fala assim, para bem, eu não gosto que puxe meu cabelo. Aí você fala assim, lá que você é boba, tô brincando com você. Aquele dia eu pensei, aí ele falou assim, isso não é uma bobeira, isso é um sentimento dela, e esse Sim. sentimento dela é importante, e você precisa respeitar, você precisa ser flexível, senão você vai acabar com esses pequenos gestos, com esses pequenos comportamentos, destruir o seu casamento. Então, quando eu olho não só para dentro dos relacionamentos, mas para dentro de um casamento, a flexibilidade ela é extremamente importante. Quando eu começo a entender, a valorizar, a criar empatia, né, a me colocar no lugar do meu cônjuge, falar assim, pô, será que eu sou eu quero ter uma boa esposa, mas será que eu sou um bom marido? Sim, sim. Eu quero ter um bom marido, mas será que eu sou uma boa esposa? Então, para mim, doutora, foi muito difícil. Primeiro, quebrar a barreira para ir na terapia e depois começar a descobrir quem eu sou. Quando eu comecei a descobrir quem eu sou, eu confesso para você que isso me assustou muito.
Mas me assustou muito, porque eu comecei a descobrir um Daniel que eu nunca imaginei que existia. Que eu achava que eu era um bom marido, que eu achava que o fato de eu dar para minha esposa todas as coisas era o suficiente, Sim, sim. né? Então, mas foi muito bom. Eu me descobri, me tornar alguém flexível e aos poucos ir construindo um novo relacionamento dentro do meu casamento saudável. E hoje eu aplico isso também na minha igreja, do qual eu sou pastor, né? Eu aplico isso dentro da igreja com as minhas ovelhas. E falando um pouco sobre isso, num relacionamento é complicado, né, num casamento, porque é duas pessoas que vieram de contextos totalmente diferentes, com crenças totalmente diferentes, e elas decidem viver juntos. E algo que eu sempre ensino na terapia de casais é a questão dos significados, né? Esse exemplo que você deu aí de puxar o cabelo e tudo mais. Coisas que para um é simples, mas exato, para o outro não é. Exato. Para um tem um significado muito grande, né? E para o outro não significa nada. E são coisas às vezes pequenas que destroem ali o casamento, por quê? Porque eu dou um significado e aquilo, uma importância aquilo e o outro não. Eu gosto de dar um exemplo do meu casamento, né? Que quando eu casei com o Guilherme, antes no namoro, ele ia lá, ele comia aquela comida gelada, sabe? E na geladeira ele pegava e eu achava aquilo horrível. Eu falava assim, meu Deus, essa mãe não cuida desse menino, só comida gelada. Quando casar vai ser diferente, eu vou fazer a comidinha e ele vai comer lá na janta e tudo mais. E assim foi feito. Eu vim de uma família que não tinha o costume de fazer jantar, a gente lanchava, comia alguma coisinha ali. Mas eu, achando que isso era importante, que era importante para ele, comecei a fazer lá janta e tudo, a comida quentinha, e ele comia. E aí um dia numa briga, a gente brigando, aí ele virou assim para mim e falou assim: eu amo comer comida gelada. Você não me deixa comer comida gelada. Você vai lá e esquenta, você lá e faz novo. Aí eu virei para ele e falei: mas eu detesto fazer janta. Eu fazia isso porque eu achava que você gostava, né? E olha só os pensos dos significados de cada um. Quanto tempo eu fiquei fazendo algo que eu não gostava, pensando que estava agradando ele. Ele comendo, pensando que estava me agradando, e que ambos estavam totalmente infelizes com aquela situação. Então isso é muito importante, esse autoconhecimento e conhecer o outro também é importante. Sem dúvida. Eu quero dizer para você que desenvolver relacionamentos saudáveis não é algo extremamente fácil, não se muda da noite para o dia. Sim. Foram 10 anos de terapia, estudando, fazendo curso, fazendo uma série de coisas. Doutora Cris, faculdade, estudando. Sim. E para finalizar, eu quero dizer o seguinte, doutora, que eu fico muito feliz de ver a evolução, né? Que a senhora desenvolveu, a resiliência, a maneira como lida com as pessoas, a maneira como ajuda as pessoas, a maneira como a senhora inspira as pessoas, né? Então, isso faz bem, não só para nós, mas faz bem para as pessoas. E eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para essas pessoas que ainda são como um lápis, inflexível. E a rigidez do lápis faz com que ele quebre. Exato. Né? Então, que mensagem você poderia dar para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, quando o assunto é desenvolver comportamentos saudáveis que vão construir relacionamentos fortes? Poderoso isso, né? E para finalizar e para mostrar para você também a importância e como seguir esse caminho, né, dentro das emoções, dentro dos relacionamentos, eu vou dar um exemplo de um paciente que passou pelo meu consultório. Hoje ele é uma pessoa numa profissão muito bem sucedida, bem sucedido e bem próspero aqui dentro de Cuiabá. E algo interessante aconteceu com ele que resume tudo isso que nós falamos aqui hoje, né? Ele veio a mim porque ele não conseguia ter relacionamentos. Eu preciso ter relacionamentos, eu estou no momento da minha vida que preciso ter relacionamentos, mas eu não consigo. Todas as vezes que eu vou me aprofundar, eu não consigo. Gera uma emoção, um desconforto e eu me afasto das pessoas. As minhas relações são tudo superficiais.
E dentro da terapia, olha como que é interessante, é por isso que eu quero finalizar com esse exemplo dele. Dentro da terapia, nós descobrimos algo muito importante. Até os 12 anos de idade, ele era gago. Ele não conseguia falar. E ele tinha uma dificuldade gigantesca. E dentro da escola, a professora falava assim para ele assim: "Você atrapalha muito a minha aula. Porque você demora muito para formular as suas perguntas. Escreve no papel e me manda quando você quer perguntar alguma coisa." Meu Deus. Olha como que é interessante. A mente dele ali criou um mecanismo de sobrevivência. Por quê? Porque ele enfrentar aquela situação gerava um sofrimento. Então, olha o mecanismo que a mente dele criou. Você não precisa da professora. Você é muito inteligente. Você pode estudar e você vai tirar notas ótimas. Foi um mecanismo bom naquele momento? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, né? Foi esse mecanismo que fez com que ele se tornasse esse grande homem que ele é hoje. Muito inteligente e bem-sucedido. 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 Mas olha como que é interessante. Os amigos davam risada deles. Ele não conseguia ter amizades. Ele chegava perto das pessoas, as pessoas começavam a rir. Olha o que a mente dele criou como um mecanismo também de defesa. Olha só, você não precisa das pessoas. Use o tempo para você estudar. Você pode assistir uma televisão, você pode ler um livro, você pode... Para que precisar das pessoas? Por que deixar as pessoas entrar? Funcionou naquele momento? Sim, por quê? Porque as pessoas não tiravam mais sarro dele e ele se brindou contra aquilo. Tudo certo até aí. Só que o que aconteceu? Essa crença foi criada e continuou ali. Então, passou o tempo, ele não era mais gago, ele não precisava mais daqueles mecanismos que foram acionados, mas eles estavam ativos na sua mente. Então, hoje, o que acontecia? Todas as vezes que ele ia se relacionar com alguém, aquele pensamento automático era ativado junto com a emoção. E aí ativava a emoção do desconforto. Gerava um comportamento. E gerava o comportamento de se afastar. O pensamento era: você não precisa das pessoas. Você não precisa dessa pessoa. Por que você está querendo se relacionar com ela? Você lida muito bem sozinho. Você não precisa de alguém. Gerava uma emoção. E aí ele afastava as pessoas dele. Esse mecanismo sendo criado. Então, diante de uma mesma situação, gerava um pensamento automático, ele tinha uma emoção e gerava um comportamento. E dentro da terapia, ele conseguiu entender isso. E aí nós conseguimos fazer o quê? Reestruturar, fazer uma reestruturação cognitiva. E aí sim ele conseguiu o quê? Ter relacionamentos, porque a emoção vinha, e aí ele conseguia identificar a emoção, e aí ele conseguia ir contra com a evidência. Não, agora eu preciso das pessoas. Não, agora eu quero ter um relacionamento. E aí nós conseguimos com que ele se tornasse, né, uma grande pessoa e ter relacionamentos. Então, por isso que eu quero dizer para você que sim, é importante a terapia, é importante a flexibilidade. Claro. Tudo isso que nós falamos aqui hoje a gente falou de vários pontos chaves, de várias palavras importantes. E eu quero dizer para você que se você precisa de ajuda, você precisa sim procurar uma psicóloga e fazer aí um acompanhamento e se autodescobrir para você entender como a vida... Eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer, que eu quero levar para o meu paciente, para ele ter uma vida que vale a pena ser vivida. É isso que eu quero levar para todos os meus pacientes. Cara, fantástico. Eu acredito assim, é um assunto que eu vivi na pele, essa questão. É um assunto que eu amo. E se a gente fosse ficar aqui conversando, nós ficaria talvez a noite inteira. A noite inteira. Mas numa próxima, eu quero poder compartilhar com a senhora sobre ressignificação. Como ressignificar esse processo cognitivo? Porque é algo fantástico e eu quero aqui dizer para você: terapia não é para doido. Exatamente. É para pessoas que querem viver bem e fazer a vida valer a pena. Exatamente. Então, pare de ficar sofrendo. Né? Pare de ficar sofrendo, procure ajuda, procure pessoas que podem te ajudar. Procure um psicólogo, se precisar, procure um psiquiatra. Não tenha medo, não tenha vergonha. Doutora, deixa seu Instagram aí, né, para as pessoas te seguirem e poder ir compartilhar com você. E eu quero de antemão agradecer e dizer que estou muito feliz. Né? Muito obrigado pela senhora ter vindo, muito obrigado por esse bate-papo. Né? Mas deixa aí o canal aí para que as pessoas possam seguir a senhora e ter
uma experiência, né, de transformação. Vocês estão todos bem-vindos. O meu Instagram é psicóloga Cristiane Amaral. Pode me seguir, conversar comigo. Lá você vai encontrar o WhatsApp da minha secretária, marca uma sessão e aí nós vamos trabalhar e fazer com que você tenha uma vida que vale a pena ser vivida. É um prazer, uma honra estar aqui. Eu acho que desse aqui, a gente pode formular vários, porque tem várias palavras-chave que sim, merecem um aprofundamento maior. Bom, nós chegamos ao fim de mais um episódio, de mais uma série, né, do nosso podcast. Você pode nos acompanhar pelo Instagram, pelo YouTube. E eu quero dizer para você que se capacitar é importante para que você possa inspirar outras pessoas a vencerem, a conquistarem. Numa outra hora, a doutora vai vir aqui, nós vamos falar de ressignificação e vamos também falar de como você saiu lá, eu lembro lá daquela casinha simples para hoje ter uma família saudável, filhos, e você está de parabéns. Que Deus possa continuar te abençoando. Amém. Então, Amém. Deus te abençoe, fique na paz, até a próxima. Seja bem-vindo a um tempo de capacitação para inspirar pessoas. Amém.